pela nação, nada contra a nação, só é uma divisa política na medida em que não for aceito por todos. Na história das mulheres há desigualdade, discriminação e muita violência. A libertação, a luta pelos mesmos direitos humanos do homem, é dura e longa e ainda hoje não chega a todas as casas nem a todas as mentalidades. Muito menos quando existe uma ideologia a alimentar e a fomentar a opressão do machismo. Foi o que aconteceu em Portugal, durante 48 anos de ditadura, onde as mulheres viram os seus direitos negados. Direitos esses que há muito estavam garantidos para o homem. Visto que as mulheres é que eram o verdadeiro pilar da família. Foram necessários muitos anos e sacrifícios para que as mulheres conseguissem finalmente ter acesso aos seus direitos. O objetivo do Salazar e de toda uma sociedade que era regida pelo fascismo, a mulher era alguém que deveria tomar conta dos filhos, alguém que deveria fazer a comida, receber bem o marido e pouco mais. Não devia sair para a rua e ter emprego. O que me vem à cabeça ao ouvir a seguinte declaração feita por Salazar? Nos países ou nos lugares onde a mulher casada concorre com o trabalho do homem e a instituição da família pela qual nos batemos, como pedra fundamental de uma sociedade organizada, ameaça a ruína. Isso era o que ele dizia. É verdade. A mulher emancipada, a mulher que sai à rua, a mulher que já tem dinheiro e que não está dependente do marido, não é? Vai fazer uma destruturação da família, do agregado familiar, e o lema Deus, Pátria e Autoridade era, de facto, os nossos ensinamentos e aquilo que deveríamos seguir. O modelo do percurso educativo durante o Estado Novo era caracterizado na sua primeira fase por uma escola profundamente ideológica na defesa dos valores tradicionais: Deus, Pátria, Família. A instrução das massas devia ser básica, de 3 anos para as raparigas e 4 para os rapazes, e visava a que todos aprendessem a ler, escrever e contar. Só os privilegiados é que tinham acesso aos outros graus de ensino e a universidade era para uma pequena elite que se autorreproduzia. Um professor primário tinha uma turma de cada sexo, uns da parte da manhã, por exemplo, as raparigas, outros da parte da tarde, talvez os rapazes, quando as escolas não tinham ainda mais do que 1 ou 2 salas, e havia o crucifixo e o retrato de Salazar e do Presidente da República de então na parede, além da régua ou palmatória para castigar os indisciplinados. Em relação à educação, qual era o modelo do percurso educativo? O modelo da educação, nós tínhamos escolas, desde a escola primária, não podíamos ter contacto com as meninas, com os meninos. Portanto, tínhamos escolas, classes separadas, professoras separadas, desde a primeira classe. Muito engraçado, muito curioso, porque nós tínhamos creche onde havia meninos e meninas. Aí não havia ainda separação, o que deveria ser normal haver separação, não é? Na escola primária havia separação, no liceu também havia separação, só até ao 10º ano. O 11º, que tinha outro nome, era o 6º e o 7º ano, que eram os nossos últimos anos. Como nós poderíamos já escolher o rumo, portanto, a linha que queríamos, a área científica, e, portanto, aí já tínhamos classes mistas. Qual é a escolaridade que a Dona Fernanda tem? A 4ª classe, mas foi com dificuldades, porque antigamente a gente não íamos à escola, as pessoas que iam eram as pessoas que podiam melhor, aquelas que não podiam, como eu e como os outros, alguns não iam. Ficavam em casa a tratar dos animais e ficávamos a tratar das coisas. Embora a Constituição de 1983 tenha estabelecido a igualdade entre os cidadãos, na prática não era bem assim. Como é que analisa o facto de que o que estava escrito formalmente no documento oficial não ser aplicado na prática? Isso é a prova de que todos os regimes totalitários não são pela igualdade, não é? E não aplicam, evidentemente, leis que sejam pela igualdade, pela inserção social. Durante o Estado Novo esteve em vigor uma norma proveniente do direito muito antigo, segundo a qual o cônjuge que encontrasse a cônjuge a praticar adultério e nesse ato matasse esta ou o adúltero,
ou lhes infligisse ofensas corporais graves, se encontrava sujeito apenas a uma pena de desterro por 6 meses, e que o mesmo regime se aplicava aos pais de filhas menores, enquanto estas se encontrassem sob o seu pátrio poder, como se encontrava consignado na última versão do artigo 372 do Código Penal de 1886. Por incrível que pareça, eu acho que nós, hoje, passados tantos anos, não é? Do final do fascismo em Portugal, assistimos a muita violência, muitíssima violência, inclusivamente no namoro. Há muitos jovens que se batem e estamos no século XXI, não é? Naquela época era de facto normal. Era normal, evidentemente que ninguém está de acordo, não é? Porque quer um homem, quer uma mulher, são 2 seres vivos que se devem respeitar um ao outro. Durante o Estado Novo, a mulher existia para ser a mãe e a esposa dedicada, uma verdadeira fada do lar. Desde pequena, que era treinada para ser submissa ao poder do pai, do irmão e, mais tarde, do marido. Os direitos da mulher eram quase nenhuns. Não temos direito, estamos despachados a descontar para a caixa, não temos direito a nada. Nem a feriados, nem a subsídio de Natal, nada, nem férias, nada. Não podia votar. Não podia ser juíza, diplomata, militar ou polícia. Para trabalhar no comércio, sair do país, abrir conta bancária ou tomar contraceptivos, a mulher era obrigada a pedir autorização ao marido. Além disso, ganhava menos 40% do que os homens. Tiveram de arrancar batatas como um homem e só me pagaram como uma mulher. E eu não bebia vinho e eles bebiam e eu ganhei só 50 e eles ganharam 100. Estes são apenas alguns direitos que foram negados às mulheres portuguesas durante mais de 40 anos de ditadura. E como lidava ao ver grande parte dos seus direitos que devia ter acesso como cidadã, como por exemplo o direito ao voto, não serem concedidos por ser mulher? Era mais outra forma de nos deixarem a nós mulheres à parte, porque a mulher que estava no lar tinha que aceitar, não é? Deveria aceitar todas estas condições. E porque o voto dela era uma pessoa que estava destinada a procriar, mais nada. Com respeito a votar, a gente não votava, porque era longe e tínhamos que deslocar a outra terra. E a gente não tinha transporte. Eu nunca fui votar naquela altura. Nem eu, nem a minha mãe, nem fomos votar. Qual era o vestuário que usavam nesta altura? Nesta altura, o vestuário que vestíamos era... durante a semana andávamos com vestidinho e depois, quando era o domingo, lavávamos para segunda-feira, e o domingo andávamos a quase sempre descalças. Eu só tinha uns sapatos para o domingo, para ir à missa. As mulheres têm a noção da opressão que sofriam? Os jovens sim, as mulheres sim, os jovens acho que sim. Acho que eu participei em reuniões clandestinas e nós não queríamos este estado queríamos votar, queríamos falar. Falar era muito importante, a liberdade de expressão, porque em cada lugar, por exemplo, eu estava aqui contigo num jardim, eu não sabia se a pessoa que estava ao meu lado era informador, e portanto eu não podia falar concretamente aquilo que pensava. Isso, hoje em dia, ninguém acho que sabe o que é a opressão de uma pessoa que quer falar e não sabe se aquilo que está a dizer vai diretamente para a polícia política e se eu amanhã já estou presa. Muitas pessoas acham a época do Estado Novo positiva. O que é que a senhora acha daqueles tempos? Uma pobreza, porque a gente não tínhamos luz, não tínhamos água. A minha mãe ia com cantarinho, com baldinho à fonte, tínhamos que ir aos chafariz buscar água. Olá rapazes, cá estamos mais uma vez, como todas as semanas acontece, para o nosso bate-estradas de espaço. Ora, do nosso amigo Jaime Fernandes, SPM 2878, recebemos um bate-estradas. Bem, isto para aqueles que não sabem o que são os bate-estradas, pois são os aerogramas, editados pelo Movimento Nacional Feminino.
Ora, neste Bate-Estradas, o nosso amigo pede-nos para darmos notícias da sua mãe. E demos notícias da sua mãe e recebemos também notícias da sua mãe. Sua mãe está ótima e diz que o dia dela, o dia para ela, foi um dia extraordinário. Porque foi um dia em que recebeu notícias. Era uma pobreza enorme, porque não havia nada. Não, a luz era uma candeia e a gente tinha que fazer de um trapinho uma trocidazinha e pôr azeite para iluminar a gente à noite. E outras vezes, televisão não havia, nunca vi televisão. Ainda não tem a luz para a noite alumiar. O petróleo está tão caro e não chega para a candeia. Se quisermos passear, só depois da lua cheia. Se quisermos passear, só depois da lua cheia. E era uma tristeza, não havia nada. E tínhamos que cozer o pão se queríamos comer pão. Milho, trigo nunca tínhamos. Só pão de milho. Já não havia frigorífico, não havia nada. E depois tínhamos que pôr o pão para 8 dias. Às vezes já estava com bolouro. E a gente tirávamos o bolouro e comíamos o pão que estava bom. E esperava alguma mudança? Eu acho que sim, acho que houve desde o maio de 68, que foi mais localizado em França, mas que teve uma grande repercussão nos alunos, no movimento estudantil. E havia aqui em Portugal também um movimento estudantil muito forte. Os jovens, como tu deves saber, não é? Os jovens são aqueles que vão sempre à frente. Os adultos acomodam-se muito. Os jovens não, os jovens são os irreverentes, aqueles que trazem novidade, aqueles que vão fazer o progresso. A Operação Fim Regime do Movimento das Forças Armadas decorreu sob a coordenação do Major Otelo de Saraiva de Carvalho, de acordo com o plano previamente definido. Depois da transmissão pela rádio das canções senha e depois do adeus às 23 horas e Grândola Vila Morena à meia-noite e meia, as unidades militares saem dos quartéis para cumprirem, com êxito, as missões que lhes estavam destinadas: a ocupação das estações de rádio da RTP, o controle do aeroporto e dos quartéis-generais das regiões militares de Lisboa e do Norte e o cerco dos ministérios militares do Terreiro do Paço, entre outras. Em relação ao 25 de Abril, onde é que se encontrava nesse dia? Olha, eu no 25 de Abril foi uma história muito curiosa, porque eu no dia 25 de Abril tinha um exame e que possivelmente não iria passar. O meu prof era muito bom, muito exigente e, portanto, no dia 24 de Abril à noite, como todo bom estudante, não é? Eu estava a estudar com o meu irmão. Estávamos a estudar e nós estudávamos sempre com um bocadinho com música, com a rádio aberta. E o que é que aconteceu? Aconteceu que por volta das 11 e tal da noite ouvimos uma música que não era habitual ouvir-se essa música, que era a música Depois do Adeus. Não ligámos muito, mas olhámos um para o outro e pensámos, porquê? Mas porquê esta música? Estávamos mais interessados em estudar porque, de facto, no outro dia tínhamos a prova. Por volta da meia-noite ouvimos o Grândola Vila Morena. Viva Portugal! Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Centro de controle, transmita. Estão a ouvir. Está. E aí, o Zeca Afonso era um cantor muitíssimo proibido, completamente proibido. Aliás, ele tinha sido desterrado para Moçambique e era uma pessoa que tinha uma voz e um poder de interpretação fantástico. Nós gostávamos muito, toda a juventude gostava muito, e quando nós ouvimos aquela música,
ficámos, bem, vai suceder qualquer coisa. E parámos de estudar. Passado um pouco, lembro-me perfeitamente de ter ouvido um comunicado das Forças Armadas. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Em que diziam que, não diziam propriamente que vinham para Lisboa, mas pediam às pessoas que haveria um movimento que se dirigia para a capital, mas pediam às pessoas para que ficassem em casa. Eu e meu irmão, nós estávamos em casa, saímos imediatamente, os meus pais estavam a dormir, não souberam de nós. E viemos para Lisboa, evidentemente. O movimento esperava esta adesão popular que se... É claro, não se faz uma ação destas sem ter a garantia da população, porque se não houvesse a garantia, iríamos, quando muito, fazer um holocausto. Havia pessoas por todo o lado, portanto, e por incrível que pareça, os soldados não nos fizeram nenhum mal, pelo contrário. Nós subimos aos tanques, as pessoas andavam de um lado para o outro e... No outro dia a seguir consegui entrar na sede da PIDE, porque gostava de saber qual é que era a ficha do meu irmão que era exilado político em França. No outro dia, imediatamente a seguir, já não deixaram. Portanto, havia todo um clima de grande alegria, mas também de grande confusão de uma parte e de outra. Havia, por exemplo, alguém que dizia: olha um PIDE que está ali, e toda a gente corria imediatamente à caça do PIDE. E quando imaginava o futuro, o que é que viu? Naquela altura? Sim. Tudo menos aquilo que eu vivia. Gostava muito mais, quer dizer, ambicionava uma sociedade que fosse muito mais igualitária, uma sociedade onde nós pudéssemos falar, sobretudo falar. Era muitíssimo importante para nós a liberdade de expressão. Coisa que não tínhamos, era indispensável. Era indispensável que nós estudássemos matérias que eram proibidas, porque o ser vivo é um ser naturalmente curioso, não é? E nós só podíamos estudar determinadas matérias. As outras matérias eram completamente postas de margem e eram proibidas. Mas isso também aconteceu numa outra ditadura chamada comunismo. Acha que existem semelhanças entre o passado e a atualidade? Não. Quer dizer, acho que nenhuma sociedade ainda é perfeita. Se é que haverá algum dia uma sociedade perfeita, não é? Mas acho que os jovens hoje têm toda a liberdade, não é? De fazer o que querem. Vocês podem ir visitar outros países. Nós tínhamos que pedir licença à polícia política. Os homens com mais de 18 anos não podiam sair porque eram pessoas que tinham que ir para a tropa, não é? Hoje não. Hoje os programas Erasmus, todos esses programas dão uma possibilidade de conhecer o mundo, não é? Portanto, só essa facilidade, não é, de nós nos conhecermos planetariamente era muito importante e é muito importante. Nós estamos aqui e dizia-se que Portugal era um país cercado pelo mar e pela Espanha, que naquela altura era também fascista, e portanto nós não tínhamos possibilidade de sair daqui, não tínhamos nenhuma possibilidade. Depois, quer dizer, o que é que nós tínhamos de bom? Uma economia que não era, de facto, tínhamos aqui, a agricultura estava completamente abandonada. Havia imensa gente a viver em barracas, não era necessário ir para outros bairros, mas basta dizer que de Lisboa a Cascais
havia quilómetros de barracas, quilómetros, e não só de pessoas de outras raças sem ser a branca, havia muitíssimos brancos a viver em barracas, havia uma pobreza infinita, havia pessoas que no inverno andavam descalças. Hoje isso não acontece. Portanto, só estes factos, nunca, fascismo nunca mais, nunca mais. O que me fazia sorrir na altura era pensar que um dia eu podia estar aqui sem me preocupar com aquilo que poderia dizer ou não poderia dizer. Essa era a minha principal alegria, de ter filhos que não tivessem estas preocupações. La Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade.